estruturado! Eu sou o Rodolfo Lima, sócio da Estrutura, administrador de empresas, pós-graduado em gestão empresarial. Tenho mais de 20 anos de experiência no mundo comercial. E hoje eu ajudo empresários e empreendedores a ter um negócio com estratégias assertivas, onde eles realmente possam alcançar o objetivo quando eles abriram as suas empresas. Tudo bem, gente? Eu sou a Giovana Filó, sócia aqui do Rodolfo na Estrutura e sou especialista em desenvolvimento humano e organizacional. Meu objetivo é ajudar os nossos clientes a trabalhar sua mentalidade empreendedora para conseguir potencializar os resultados dentro dos seus negócios. E você tá aqui com a gente no Estruturados Pod, que é o jeito estruturado de empreender. Podcast que nós desenvolvemos e que tem como objetivo desvendar alguns segredos ali por trás do mundo dos negócios e dos comportamentos empreendedores. Aqueles que, assim, pequenas ações transformam todo o resultado. E hoje a gente está aqui no Estruturados Pod e a gente quer te dar as boas-vindas, né? Para que você esteja com a gente e que seja um dia incrível, onde você vai sair daqui munido de muita informação valiosa que vai levar você a potencializar resultados aí, no seu negócio. É isso aí, hoje nós temos uma convidada que é uma querida pra gente, está com a gente já há quase um ano. E engraçado que nós também somos clientes dela, da agência dela. E hoje nós vamos receber aqui no Estruturados Pod a Giovana, que é uma estruturada, já está com a gente há algum tempo. Ela é de São José do Rio Preto, diretora da empresa Marqueteira Company, que está no mercado há quase 2 anos. E Gi, eu quero dizer que é um prazer receber você aqui. A gente tem um carinho imenso por você, porque a gente está junto já há um tempinho e a gente vê o seu crescimento, seu desenvolvimento. Então, para a gente começar, seja bem-vindo e muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Oi, Gi, Rô, muito prazer estar aqui. Oi, todo mundo que está assistindo a gente aqui. Estou muito feliz pelo convite e com certeza vai ser um prazer estar aqui nesse bate-papo com vocês. A Gi, o Rô já me apresentou, então nem preciso dizer. Prazer, sou Giovana, marqueteira, a mais conhecida como marqueteira. E agora vamos bater um papo aí. É isso aí. Gi, hoje o tema, veja bem, se casa bem contigo, nós acreditamos que sim. Nós vamos falar sobre amadurecimento empresarial. Acha, imagina! E assim, a gente sabe que dá pra ver, né, minha gente, que a Gi é super jovem. Sim. E a gente sabe que você, apesar de jovem hoje, já tá há 2 anos com a marqueteira, não começou dali, né, Gi? Sim, você já se aventurou, você já desbravou outras frentes aí dentro do empreendedorismo. Sim, uhum. E diante disso, né, eu queria que você contasse pra gente quais foram os maiores desafios que você enfrentou. Aí eu queria dividir essa pergunta em 2 partes. O primeiro, assim, sendo empreendedora do start e depois no momento marqueteira. Com certeza. Eu sou bem nova, para quem não sabe, eu tenho 23 anos, mas eu comecei a empreender quando eu tinha 16. Então, eu falei pra minha mãe, né? Minha família, a gente sempre teve condições, né? Então, eu nunca fui, com 16 anos, não precisava trabalhar. Então, eu falei, mãe, eu quero ter meu dinheiro, quero ter minha liberdade. Eu sempre gostei, eu sempre fui muito ativa. E aí, foi com 16 anos que eu comecei. Eu sempre gostei muito de maquiagem, dessa área da moda, esse meio artístico. Então, com 16 anos, eu fiz um curso e comecei a trabalhar como maquiadora. Então, eu comecei a empreender já ali, né? Mas eu não entendia nada, eu só ia. Era só tudo fazia maquiagem, o negócio era gostar de maquiagem, fazer maquiagem. Dinheiro, comprava o que tinha que comprar, mas era daquele jeito. Não sabia gerenciar, né? Nada, o dinheiro, enfim. Então, depois disso, eu comecei a me desenvolver na internet também, que é daí que vem a minha experiência com o marketing, né? Então, eu comecei a trabalhar como digital influencer, eu fui pro YouTube, enfim, foi toda a minha construção no digital e aprendizado. E eu fui me desenvolvendo e foi quando eu comecei a minha faculdade de marketing digital também. Então, a minha formação é em marketing digital. E eu comecei a empreender, né, de outra forma, né? Eu deixei a maquiagem de lado e comecei a empreender também com consultorias e mentorias. Mas eu sentia, né? Então eu dava consultorias e mentorias pro digital. Então eu simplesmente ajudava a pessoa a desenvolver o perfil dela ali. E eu sentia a necessidade das pessoas de otimizar o tempo. As pessoas aprendiam,
mas elas diretamente não tinham tempo para fazer. Basicamente isso, quando vocês procuraram a gente, né? Vocês têm muita noção, vocês conseguem desenvolver, né, todo o digital, mas vocês não têm esse tempo. Sim. Então, eu precisava desse serviço de otimizar o tempo. Foi quando eu pensei na agência, né? Legal. Em desenvolver, em tirar esse sonho do papel, porque eu sempre tinha isso em mente, mas eu, né, acabava fazendo aquele trabalho mais sozinha. Eu comecei trabalhando como social media também, atendi algumas contas. Mas assim, né? Daquele jeito. Quando você pensa na marqueteira ali, quais seriam os 3 principais desafios que você enfrentou dentro do empreendedorismo no seu negócio? Pensando aí desde o início, né? Acredito que a gestão de negócio. Porque assim, o marketing eu sei, né? Eu vou fazer aquilo que eu amo. Quando a gente fala, eu vou fazer aquilo que eu amo, a gente não faz só o que a gente Hoje, ama, né? o estruturado que tá ouvindo a gente, às vezes fala gestão pra ele, fica muito complexo, sabe? Se fosse pra você descrever gestão de uma maneira muito simples, como que você ensina ele aí? O que é gestão? A gestão é assim, o gerenciamento da empresa de forma geral. Lidar com pessoas, seres humanos, funcionários. Exato. Gerenciar a parte administrativa, né? Então, a gestão da empresa, quando eu falo, acho que são todas as partes. O comercial também, Show. né? Que eu sempre estive à frente. Aí, eu falei a gestão, o financeiro, que eu detesto. Eu detesto, pra mim, assim, de longe. Mas, no começo, eu penei muito. Hoje, eu tenho uma empresa terceirizada que me acompanha no financeiro. Mas, assim, depois eu consegui investir nisso. Antes de eu conseguir investir nisso... Você tinha que fazer. Eu sofria. Enfim, mas essa parte de financeiro para mim realmente foi uma parte que eu tive muita dificuldade. Então, gestão, financeiro. E aí, quando eu falo de gestão, né, eu falo, acho que inteligência emocional. Eu sempre tive uma inteligência emocional muito boa, eu sempre estudei muito essa parte. Mas a gente tem que ter um emocional muito bom pra empreender, né, gente? Muito. Sim, Vocês sabem muito bem como é isso. É um pilar importantíssimo. E você falou uma coisa muito, Exato. muito legal, Gi, que até para os estruturados ouvir, né? Que às vezes quando a gente vai empreender, a gente vai, cara, que nem você. Eu gosto muito de marketing, gosto muito de mídia social, enfim, Sim. gosto dessa... Vivia muito isso, né? Falava, vou investir nisso, vou empreender nisso porque é o que eu gosto. E é óbvio que a gente tem que partir para o empreendedorismo com os nossos talentos, né? Mas é saber que só o nosso talento não vai levar a gente para muito lugar, porque empreender, ter uma empresa que nem você tem uma empresa, né? Que onde você tem funcionários, enfim... É muito mais do que isso. Você tem que fazer outras coisas e aprender outras coisas. Acredito até que foi por isso, né, que você nos procurou e tudo mais, que a gente começou a fazer essa parceria, né? E a gente lembra que no começo, muitas pessoas falaram para você, olha, não é o momento ainda, não vai fazer, não tá na hora certa, não tá no momento certo, não fecha a consultoria agora. E você falou, não... É que você tem uma personalidade forte, né, Gi? Acho que nem vamos dizer forte, mas uma personalidade muito decidida. Você sabe muito o que você quer e onde você quer chegar. E aí mesmo muitas pessoas próximas a você, a gente sabe disso, falando pra você que talvez não era o momento de você fazer, não que seriam contra, mas não era o momento, você tomou essa decisão. Aí eu queria saber de você o quanto que essa decisão de nos juntarmos, vamos dizer assim, porque a gente tem uma parceria, né? Como eu falei, né, a gente é cliente dela também. E quanto que isso fortaleceu você e fortaleceu a sua empresa para você estar onde você está hoje? Nossa, eu falo, né? Já falei isso pra vocês 1 milhão de vezes, que a estrutura pra mim fez toda a diferença na marqueteira. Fez muita diferença. Então a gente já tá junto aí, vai fazer quase 1 ano já, né? Mas quando eu comecei esse acompanhamento com vocês, no começo foi muito difícil, né? Porque no começo a gente tem que soltar aquilo que a gente não gosta. Mas eu comecei a entender muitas coisas, porque eu nunca tive que lidar, né, com administrar uma empresa, nunca tive que lidar em mandar, né, de certa forma, em outras pessoas. Então, ter que ter essa gestão mesmo, né? Então, para mim foi um desafio muito grande, não só falando do financeiro, que eu não gosto, não só falando, mas de tudo, e principalmente o emocional. Então, esse suporte de vocês desde o começo fez eu aprender muita coisa, né? Então, desde a parte de teórica ali, a parte técnica, mas também de aprender a lidar com diversas situações, né? Então, não só... Ainda esse ano eu passei por uma situação muito difícil dentro da empresa, que eu tive que tomar uma decisão que envolvia muito emocionalmente, e vocês fizeram toda a diferença nesse suporte pra mim, sabe? Então, eu falo que vocês foram uma virada de chave pra mim, dentro da marqueteira. Isso fez muita diferença. Pra gente é muito importante ouvir isso.
E a gente fala muito do financeiro, né? Que você não gosta do financeiro. Mas eu acredito que é muito vem de um lugar esse não gostar do financeiro, porque eu não entendo. Né? A partir do momento que agora você começa a entender um pouco melhor, fica muito mais fácil, né? Tudo bem, cara, tem que terceirizar às vezes. Aquilo que a gente fala, cara, eu não consigo fazer isso aqui, eu vou terceirizar. Mas eu preciso saber o que eu tô terceirizando e o que eu quero saber daquilo, os resultados que eu quero daquilo. E hoje você consegue ter esse olhar, sim, né? hoje sim. Perfeito. Hoje, tem uma coisa que, pegando o gancho até disso que o Rô tá trazendo, sobre, nossa, eu tive que me posicionar e enfrentar o medo, né? Porque existia um medo, assim, eu lembro da gente conversando no começo, você falou assim, Gi, e se eu não aumentar meus clientes, eu não vou ter dinheiro para te pagar, e aí a gente não vai ficar, né? Então era assim. Foi desse jeito, tá? Porque eu sou transparente e sincera. Era tipo, pisa que o chão vai aparecer, né? Era meio que assim que aconteceu. E aí, assim, como você disse, a gente tá quase um ano junta. E naquele momento, existiu um porquê maior para você de olhar e falar assim, cara, esse é o momento, é o momento de amadurecer, é o momento que eu preciso dessa virada de chave. E aí aqui no Estruturados Pod, a gente traz muito um olhar para o nosso público de aprendizagem mesmo, para que ele possa compreender quais são os gatilhos que te levaram a fazer a diferença, sabe? E aí eu queria que você trouxesse assim, contasse o que bateu, sabe? O que sinalizou pra Gi, assim, cara, é o momento de eu estar com a estrutura. E que você pudesse trazer para o estruturado que está assistindo a gente, o que ele deve ficar alerta para perceber se esse gatilho já está ali batendo na porta dele também. Eu acredito que quando, né, eu procurei vocês, o maior sentimento que eu tava era, tipo assim, desespero. Era desespero no sentido... Porque eu tinha, né, eu fui pro escritório, né, atual meu hoje, e foi quando eu fui pro escritório que tudo mudou, profissionalizou a empresa, eu tinha acabado também de profissionalizar toda a empresa, desde a parte burocrática, enfim. E aí foi crescendo a empresa. Então, quando eu fechei com vocês, foi um momento onde eu tive uma virada de chave na empresa, que a gente atendeu um cliente muito grande, e abriu muitas portas pra gente, e trouxe muitos clientes de visibilidade, clientes grandes. Então eu falei assim, pera, agora já é conversa de gente grande, né? Não era dá pra ser amador mais. Exato, não era só um cliente ou outro que dava pra ir relevando, né? Passando, tipo assim, pano, consertando uma situação, porque a gente ia levando. E aí, assim, foi essa questão principal. E eu vejo que processos, né? Vocês sabem que eu não tinha processo nenhum. Eu nem sabia o que era a palavra processo, né? Praticamente. Então, assim, eu não tinha processo nenhum dentro da empresa. E eu tava tendo muita reclamação, não do nosso serviço em si, mas reclamação de comunicação, que entra nos processos. E também estava tendo não só reclamação de clientes, mas reclamação, né, das minhas colaboradoras. Então, realmente não estava sendo nada bom. Nada. Não tava. Eu falei, gente, eu vou surtar, socorro, o que eu faço? E foi quando eu falei assim, não, eu preciso disso, eu preciso dessa orientação, porque eu não sei mais o que fazer. Então, eu acredito que se for uma palavra que defina o que eu estava precisando no momento, era processos. Foi quando eu entendi, e aí foi quando vocês também clarearam isso pra mim. Acho que responde um pouco a dúvida aí, né? Então, pra esse estruturado que tá assistindo a gente, você diria pra ele que quando ele sente que tá bagunçado... Sim. Você tá Amazônia? Vou resumir aqui, tá Amazônia, você não sabe o que fazer. E vem muito eu acho que esse sentimento, até você falando, né? Tipo, você percebeu que você começou a crescer de alguma forma, e você percebeu que... Acho que o sentimento era, cara... Se aparecer mais gente pra mim, não vou dar conta. Eu vou perder tudo que eu conquistei. Eu acho que vinha muito desse sentimento. Eu lembro quando a gente realmente, você tava começando a crescer, que você tinha acabado de mudar, tá? Porque a gente trabalha no mesmo prédio também, tá, gente? É praticamente quase vizinho de sala. E aí você percebeu, cara, a empresa cresceu, mas internamente ela não tá acompanhando o crescimento. Foi esse sentimento, exatamente, né? Isso. Inclusive, era uma coisa que vocês falavam muito pra mim. Então, eu falei, eu preciso. E foi uma virada, assim, de chave mesmo, que eu acordei e eu falei, não, eu tenho que assumir todas as responsabilidades. Até, nossa, ótima deixa que você deu, que vem muito em relação até à pergunta que eu gostaria de te fazer, né? A gente tá falando sobre amadurecimento empresarial. Você é uma
menina, né? Uma mulher de 23 anos, mas que é uma menina. Gente, 23 anos é muito jovem, a gente sabe disso. Hoje que eu tenho 40, eu sei que 23 anos a gente é muito jovem. E você é madura em alguns aspectos, mas quando a gente fala de amadurecimento empresarial, quando você chegou com a gente, você tinha suas imaturidades ainda, certeza. né? E o processo de consultoria, principalmente o início, ele é doloroso. Sim. Porque a gente começa, né? A gente até brinca com os nossos clientes, a gente começa a tirar. Porque por mais que você tá lá naquele momento, sabendo que tem alguma coisa errada, que tá doendo, que vai dar um pi ali na frente, que vai dar errado algumas coisas, você não consegue enxergar, né? E aí chega a consultoria e começa a tirar algumas vendas. E principalmente quando a gente fala de empresário, a gente sempre... Porque assim, gente, empresa é reflexo do líder, né? Com a gente certeza. sabe disso. E aí a gente começa a tirar algumas vendas de vocês e começa a doer. É. Começa a doer. Com né, certeza. né, Gi? Começa a doer. E aí, entrando para este negócio assim, eu gostaria que você até trouxesse pra gente, né? Como que você conseguiu equilibrar isso? Falar assim, tirar essa parte emocional e falar assim, não, gente, eu preciso ser diferente, eu preciso pensar diferente, eu preciso fazer a gestão daqui, é eu que estou errada, para realmente levar a empresa para onde você gostaria, né? Como que foi esse início para você? Rô, realmente foi doloroso, né? Nossa, tinha um dia que eu saía num ódio. Num ódio, eu falava assim, nossa, não acredito. Mas eu falo, eles têm razão. Mas é real. Então, é muito importante ter essas pessoas, no caso vocês dois, que façam eu enxergar isso, né? Pra mim, realmente foi isso, assim, tirar a venda e enxergar muitas coisas. E eu acho que pra você empreender, né? Pra você ser um empresário, você precisa ter, eu acho que são alguns pontos, algumas características muito importantes. Então, humildade, de você reconhecer os seus erros e, tipo, assumir eles. Empatia, né, de se colocar no lugar do outro e entender tudo isso. Então, esses pontos foram os principais para... e o orgulho também, né? Eu esqueci dele. O orgulho. O orgulho. Então, pegar o seu orgulho e deixar ele 100% de lado. Porque foi quando vocês começaram a trazer todos os pontos, né, que eu precisava enxergar. E se eu sou uma pessoa orgulhosa, eu vou dizer, eu não sou assim, não sou de certo, né? Então, esses pontos, né, foram pontos muito importantes para eu pegar, olhar e assumir exatamente tudo aquilo que eu precisava assumir. Então, foi muito difícil, foi doloroso, foi um baita desafio, mas depois que eu assumi isso, né, que é assumir mesmo, então, deixei meu orgulho 100% de lado e entendi que tudo que tava dando errado era minha culpa. Então, por mais que diretamente não era minha culpa, mas de alguma forma... era sua, A responsabilidade né? era Exato. sua. Então, tem algum erro, né? É minha culpa. Então, foi a partir do momento que eu entendi isso, aí foi quando tudo começou a dar certo. Porque eu me responsabilizava e começava a buscar uma solução. Antes eu ficava achando uma desculpa pra tudo aquilo. Sempre dava uma desculpa. Ai, atrasou... mas porque tal pessoa não fez isso. Terceirizava, Porque sempre... Não, problema, a pessoa que errou, mas a culpa é minha, porque eu não orientei aquela pessoa. Não acompanhei o processo dela. Exatamente. Então, entra dentro dos processos, entra dentro da orientação, entra até a questão, né, trazendo intimidade, porque, pra quem não sabe, né, na marqueteira só tem mulheres. Então, e são meninas mais novas mesmo. E é uma forma que eu quis construir mesmo, né, minha empresa é um posicionamento que eu quis. E, por ser dessa forma... né, querendo ou não, tem muita imaturidade, tem muita intimidade que acaba sendo construída, e é totalmente normal isso, né, porque é só mulheres ali e tudo, tem meninas mais novas, enfim. Então, acho que hoje a mais nova é a Lara, acho que ela tá com 18 e 19, então vocês imaginam, tipo assim, meninas mais novas, né, a mais velha é a Vicky, que tem 25, então assim... Imagina, a senhora da empresa tem 25 anos, exato, você imagina. Então, pra eu conseguir encontrar esse equilíbrio, saber construir, ao mesmo tempo, uma intimidade, uma amizade com as minhas colaboradoras, mas elas entenderem que ali dentro do escritório elas são minhas funcionárias, elas precisam me respeitar, mas que eu posso sim ser amiga delas, mas porque eu sou uma pessoa que se você sentar aqui comigo, eu viro amiga em 2 segundos, entendeu? Sim. Não te conheço, mas eu viro amiga. Então eu tenho que saber controlar isso. Foi uma coisa que eu tive que aprender. Porque antes, pra vocês terem uma noção, eu chamava
colaboradora de amiga. Então isso eu entendi que não era saudável. Não era saudável. Isso não pode acontecer. Não é que é uma regra, mas que eu percebi que no meu negócio não dava certo. Porque precisa saber ter um limite. Então assim, foram diversos detalhes. Amadurecimento. Diversos detalhes que eu fui entendendo e compreendendo, sabe? Ao longo desse processo aí. Show. Legal. Hoje, dentro desse processo, no começo, né, o Rô falou, acho que um dos maiores desafios é passar pelo diagnóstico, né? Tirar poeira debaixo do tapete, olhar para ela e falar, porque eu não varri. E aí, a gente, beleza, enxergamos tudo que não está de acordo com aquilo que nós gostaríamos, agora a gente começa a dar passos para organizar. Então, vamos pegar essa vassoura, vamos passar esse pano, vamos, né, limpar isso aqui. E dentro dessa analogia, né, uma das primeiras limpezas que a gente faz é gerar clareza em relação a papéis. Então, a gente vai para o organograma, né, desenvolve ele, olha as áreas que aquela empresa tem ou que ela deveria ter, né? São os cargos que a gente tem ali, e aí a gente vai para a descrição de cargos, entendendo quais são as tarefas. Ainda outro dia a gente fez um vídeo falando, né, fazendo uma brincadeira ali de... coloquei um colaborador a mais um, o resultado continua o mesmo, porque se essa descrição ela não está bem organizada, eu não consigo mensurar se a pessoa está ou não sendo produtiva, se eu preciso desenvolver ou alguma coisa assim. E quando a gente fez isso lá na Marqueteira, eu lembro que teve um dia que você chegou aqui brava, e aí você falou assim, gente, eu jurava que eu tinha uma equipe super sobrecarregada e agora eu não tô vendo resultado, porque agora eu sei o que precisa ser feito. E não tô fazendo. E eu não vejo isso acontecer e tal. E aí você teve que tomar algumas decisões difíceis, né? Sim. Eu queria muito que você trouxesse a importância de estar respaldada em relação a como que eu devo racionalizar isso, o que deve ou não ser levado em consideração, porque um dos maiores problemas que a gente enfrenta com todos os clientes é a dificuldade de separar o que é processual do que é pessoal. E você teve que fazer isso naquele momento, tipo, cara, não tem como, eu tenho que enfrentar isso. Sim. E aí, qual foi a importância de estar respaldada por uma consultoria que consiga te orientar, não de forma emocional, mas sim de forma muito racional para você conseguir fazer essa divisão? Gi, pra mim foi muito importante, né? Eu falo, a estrutura me trouxe esse amadurecimento também, mas aprender a separar o emocional, porque eu sou uma pessoa assim, acho que 150% emocional. E eu nunca fui racional. Então, eu aprendi a ser racional, né? Tem coisas que a gente é treinável. Sim. E eu aprendi isso. Eu aprendi a treinar o lado racional e construir um lado racional em mim. Então, hoje eu falo que eu tenho até uma personalidade empresária. Eu falo, gente, tem situações que eu lido que eu falo, gente, eu nunca lidaria desse jeito. Eu falo, nem eu sei, tem hora que eu me surpreendo. Eu falo, às vezes, um problema que a gente teve com algum cliente. As meninas, às vezes, elas falam assim, nossa, mas como eu quero ter a paciência que a Giovana tem. Eu falo, gente, nem eu sei, sabe? Porque eu realmente construí essa personalidade, mas eu brinco, né, que é a personalidade. Mas realmente foi um lado racional que eu construí e foi muito importante, né? Esse lado racional, no começo para mim era um desafio muito grande, esse emocional, porque eu sempre fui muito emocional. Muitas coisas eram positivo, então eu falo de, por exemplo, ter vindo pro escritório foi meu lado impulsivo, emocional, que fez muita diferença, foi uma virada de chave muito grande também na Marqueteira. Só que, se você for pensar de forma racional, muitas coisas não aconteceriam. Então, assim, tem o lado positivo e o lado negativo. É equilibrar, né? Exato, tem que equilibrar. E o lado negativo era esse, assim, de misturar muito as situações, né, de o que é amizade, o que é profissional, né, e eu tive essa situação recente também, que eu tive que tomar uma decisão, né, separando 100% esse lado emocional, separando 100% pessoal também, e eu tinha colaboradoras, né, já tive algumas que realmente aconteceu essa situação, de não saber separar o lado pessoal do profissional, e isso foi um grande desafio, porque eu que tinha que tomar essa decisão, eu que tinha que
segurar e muitas vezes eu não conseguia. E aí foi errando que eu fui aprendendo. Sim. E foi onde que eu entendi. Eu tenho que tomar 100% essa decisão racional. E a estrutura, né, entra nesse momento na consultoria, que fez muita diferença para mim, de toda a orientação, de como eu posso agir, sabe? É basicamente o roteiro do que eu faço. Então, Sim. foi muito essencial para mim. De fazer perguntas, né, Gi? É. Eu acho Me que questionar, é um dos pontos que a gente Sim. fica muito atento, que é aquela coisa, a gente não pode, dentro de um achismo nosso, Sim. trazer para a Giovana ou para o cliente que seja o que deve ser feito, mas sim te Sim. questionar, né? Então, era muito assim, fazendo perguntas. É. Isso faz sentido? Isso se conecta com a sua empresa? Isso se conecta com o resultado que você quer? Com os seus valores? E Exatamente. Pra te Esse ajudar. questionamento sempre foi muito importante. Eu saía com a cabeça aqui, ó. E principalmente nessa situação que nós estamos falando aqui da tomada de decisão, vem muito dessa questão, cara, independente de quem esteja ocupando esse cargo aqui, qual o resultado que eu quero desse cargo aqui? E aí, principalmente, né, onde que eu quero levar a empresa? Quando a gente determina a missão, a visão e os valores de vocês, a visão, você começa a olhar para aquele lugar. E aí você começa a perceber que existem cargos, pessoas ocupando cargos que estão atrapalhando. Que não estão levando você para aquilo. E aí fica muito mais fácil de você tomar essa decisão racionalmente. Você fala assim, cara, este processo não está me levando para aquele resultado, eu preciso resolver. E aí eu vou resolver o processo. Né? Eu não vou resolver se é a Gi, se é você, Exatamente. se é o Drex, enfim. Eu resolvo porque não está me entregando o resultado. Né? E até vindo para este lado, né, quando você falou que eu nem sabia o que era processos, né? Quanto que isso é importante. Eu lembro muito, Gi, que no começo ali, né, nos primeiros meses, a gente tinha uns sérios problemas dentro da empresa de entrega, prazo, das coisas perdidas, e, né, enfim, você sofria muito com isso, porque independente de você ser empresarialmente não tão madura, mas você queria entregar excelência, você tem isso, você gosta muito do que você faz, você quer entregar coisas de qualidade. E naquele momento, as coisas estavam perdidas. E sempre respingava muito em você, né? Porque você é a cara da marqueteira, é tudo, né? Você é a presença ali, né? Tudo vinha aquilo. E a marqueteira, a gente começou a perceber você que não estava indo para aquele lugar que você gostaria. E aí, quando a gente começou a desenvolver processos, quando começou a colocar isso, hoje você escuta, né? Gente, eu não tenho o que fazer. As pessoas conseguem entregar coisas que a gente, como cliente de vocês, a gente fala, cara, é impressionante, pô. Eu tô pensando, estão me entregando material pro mês que vem, eu nem sei. Se no mês Gente, mas já o mês que vem. Já o mês que vem, assim, a gente consegue entender desse jeito mesmo. como que as coisas hoje são muito mais otimizadas, com muito mais qualidade, com muito mais excelência, com prazos sendo cumpridos com antecedência, às vezes, né? A gente que enrola vocês, às vezes. Mas a empresa em si hoje funciona de uma forma antecipada, né? Como que esses processos foram importantes para hoje você estar tão antecipado assim em relação às entregas dos seus clientes? Cara, que loucura. Eu nem consigo imaginar, assim, como que teve um momento que eu passei que entregava tudo de última hora. Tipo assim, teve uma época que, inclusive, foi quando vocês entraram. Era coisa de que mandava o conteúdo pro cliente aprovar para postar no dia. Isso hoje é impossível de acontecer. Isso eu nem sei como que isso acontecia, sabe? E realmente, Rô, é algo muito importante o processo, sabe? Fez toda a diferença. Eu falo que um negócio sem processos não vai pra frente. Com certeza, é o que vocês sempre me falaram. Se o seu negócio hoje não tem processo, ele não vai pra frente. E foi o que eu descobri, assim, né? Nas duras pedras. Na dor, pura dor mesmo, porque não tava... Ao mesmo tempo que tava indo pra frente, mas eu sabia que se fosse muito pra frente, eu ia cair, não ia durar, sabe? Se eu não tivesse fechado com vocês, não ia durar muito tempo a minha empresa, ia acabar. Eu tenho essa plena noção. Ou então ia durar, mas eu ia estar surtada, eu ia estar louca, eu ia estar talvez no hospício. Porque todo dia eu tinha que me justificar. Todo dia eu tinha que me justificar. Eu tenho um lado que é muito bom, que eu sei lidar muito com as pessoas. Sim, isso é verdade. Então eu sei conversar muito bem. Então, por exemplo, teve um erro com o cliente,
eu vou assumir esse erro, independente se a gente tá certo ou não. Porque pode sim, às vezes, acontecer um erro e ser, às vezes, da responsabilidade do cliente. Às vezes o cliente não entregou no prazo que a gente pediu, Sim. tudo. Mas muitas vezes, praticamente 100%, 99%, vai. Eu assumo. Eu assumo que eu falo assim, peço desculpas, eu assumo e peço, né, paciência, que a gente vai, né, consertar essa situação, tudo. Então foram diversas situações que eu tive que passar para entender que o processo, ele é necessário, é muito importante. E eu falo, talvez a gente, se não tivesse os processos definidos igual é hoje, talvez a gente estaria ainda com a empresa, não no nível que estamos hoje, mas eu ia estar sempre tapando o buraco, igual era antes. Ia estar sempre tapando, sempre. Ia gastar cartucho, né, Gente, eu ia estar louca, eu acho. Eu até estava falando isso com um cliente que estava conversando ontem também. Você, exemplo, né, até os exemplos, você quer ir para São Paulo, você tem duas opções. Ou você coloca no GPS, segue o caminho mais rápido, onde você vai ter lugares para você parar, abastecer, se alimentar, fazer aquilo que você vai durar exatamente e vai chegar no resultado. Ou você pode pegar o carro e sair cortando para vários caminhos. Você vai até chegar, mas você vai demorar muito mais, vai sofrer muito mais. Então, talvez a sua empresa não teria fechado, né? Nada disso, você também não estaria num hospício. Mas você estaria sofrendo muito mais, né? Porque você estaria sempre nesse sentimento de, cara, eu sempre tenho que ficar resolvendo problema. Sim. Eu sempre tenho que ficar me justificando. Eu sempre tenho que... E aí, querendo ou não, aquilo que a gente sempre falou pra você, Gi, se você recebesse mais 5 clientes hoje, naquela época, você não conseguiria atender. Não é? Hoje a gente tem margem, hoje você tem quase o dobro do cliente que você tinha naquela época, com a mesma quantidade de funcionário. E você tem, a gente fez as contas na última vez que a gente teve reunião e depois com as meninas. Na verdade, com menos funcionário. Com menos funcionário, né? Você tem quase o dobro de funcionário, o dobro de cliente com menos funcionário. E você tem margem para receber, que a gente fez as contas, mais 10 clientes com a mesma equipe. Com a mesma equipe. Com a mesma equipe fazendo o mesmo trabalho. Então, assim, exatamente. Quanto que a sua empresa hoje ela é mais lucrativa, ela é mais otimizada, ela é mais organizada e quanto que isso gera de crescimento para a empresa, né? Então, quando a gente fala de processos, é exatamente isso. Eu entender qual é o melhor caminho para chegar nessa... Né? Esforço e resultado. E aí que entra o lado racional também, né? Aí que entra o lado racional. Entre o lado racional foi o que eu aprendi muito aqui com vocês, assim, a construir esse lado racional e os processos. Eu falo que um negócio sem processo não é nada e é muito importante definir esses processos. E literalmente, cada passo. Hoje a gente tem... Né, é que a nossa maior procura é o trabalho de social media mensal ali, né? Que mensalmente é o trabalho que a gente faz com vocês. E a gente tem, né, como é a nossa maior demanda, porque tem outros trabalhos, mas é a nossa maior demanda ali de clientes fixos. Então, a gente tem exatamente, que foi a gente desenvolvido junto com vocês, né? Um mapa onde a gente desenvolve exatamente cada passo que a gente dá até o final, né, desse ciclo mensal. Então, desde a hora que o cliente manda uma mensagem ou a jornada dele, né? Exatamente hoje a gente tem isso exatamente definido. Porque é normal, né? Então, por exemplo, às vezes até quando um cliente fechei. Ontem, inclusive, um cliente fechou. E aí... Outro cliente fechou. Amém. Fechou. E aí eu falei... Aí, às vezes, tanta coisa na cabeça. Eu falo assim, nossa, peraí, que eu tenho que fazer agora mesmo. Aí eu olho esse processo. Porque, às vezes, a gente vai passando. Sim. Pula um processo. E aí eu faço certinho. E a experiência impacta, né, gente? Exatamente. Então, eu faço certinho, detalhadamente, cada processo. Né? E a gente segue exatamente. E eu falo para todas as meninas, se não seguir, não vai estar certo, não vai dar certo. Não então vai a gente ser experiência marqueteira. Exatamente. Então, tipo assim, eu, por exemplo, ontem já quase que, se eu não olho, eu falo, nossa, peraí, tava esquecendo uma parte, que tem que mandar ficha de cadastro, aí tem que mandar... Antes, gente, o cliente ficava 5 meses sem contrato. Que louca. Que louca. Fora isso, hoje né? é totalmente estruturado. A gente só começa serviço se tem um contrato assinado. Incrível. E a gente sabe, por exemplo, estruturado. Pense comigo, se você já foi em alguma empresa, numa lanchonete, seja lá onde for, e teve uma experiência super gostosa, encantadora, se sentiu acolhido, né? Sim. E de repente foi lá uma segunda vez, ou levou alguém contigo e... foi péssimo. Outra pessoa que te atendeu e de repente atendeu de uma maneira diferente, ou foi comprar pela segunda vez e aí não veio aquilo que veio da primeira. Isso acontece porque não existem esses processos muito bem definidos para que todas as pessoas saibam qual a experiência que a gente quer gerar para o nosso cliente lá na ponta. Sim. Porque existe uma linha de raciocínio que a gente trabalhou junto, né, na marqueteira, que foi assim:
Antes da gente olhar essa jornada, a gente olhou missão, visão e valores. Sim, né? Vai nos muito levar pra importante. Porque era assim, eu vou enviar uma ficha de cadastro, mas peraí, quando eu envio essa ficha de cadastro, o que eu quero gerar de sentimento nesse cliente, né? Sim. Como que eu preciso que ele se sinta? Se a minha equipe vai tomar uma decisão e eu não tô, baseado em quê? Ela vai saber se está certo ou errado. Então tem o processo, mas também tem os nossos valores. Se ferir um valor, não vai estar certo. Exatamente. E isso eu acho que faz muita diferença também nesse momento de analisar esses pontos. Com certeza. Até pegando o gancho, né, da missão, visão, valores, que é uma coisa que eu não falei, todo mundo me perguntava, você tem sua missão? Eu tenho. Tenho. Vocês mesmos me perguntavam, tenho. Qual que é? Eu falo, né? Mas definido, tinha colocado, jamais. E aí vocês me ajudaram. Eu até sabia, mas eu não conseguia colocar no papel, sabe? Sim. E isso fez muita diferença. Eu consegui ler, visualizar, porque eu falo, né, que a palavra tem muito poder, eu acredito muito nisso, e a gente visualizar isso e sempre afirmar tudo isso, né? E a gente seguir essa missão mesmo, estar de acordo com todos esses valores. E eu sou uma pessoa muito de valor mesmo, então eu acredito muito nos valores que têm que ser seguidos. Então, se eu tenho esses valores dentro da minha empresa, eles vão ser seguidos. Então, eu falo assim, em tudo. Depois que defini a minha missão, visão e valores junto com vocês e que eu consegui colocar, cara, fez muita diferença também. Não só falando de processos, né, que é um ponto que fez muita diferença, mas a missão e visão valores. Hoje, por exemplo, mensalmente eu tenho a reunião mensal com as meninas, né? E a gente, toda reunião mensal, eu até coloco lá e a gente vê e analisa. Gente, esse mês a gente se aproximou ou se afastou da nossa missão, visão, valores? E aí a gente elas até brincam, elas já até sabem decorado. Aí tem mesmo assim, então vai, lê você, Ana, lê você. Faço elas lerem a missão, a gente repete, fala sobre a missão, visão, valores. E inclusive a gente até tá mandando fazer um quadro para colocar lá da nossa missão, visão, valores. Que legal. Então eu quero sempre estar reafirmando e saber se a gente está se aproximando ou se afastando. E todas as ações, não só, por exemplo, tem um cliente novo. Às vezes esse cliente começa a dar um trabalho, eu analiso, esse cliente está me aproximando ou me afastando da minha missão, visão, valores? Porque se estiver me afastando, não faz sentido não pra faz gente. sentido para mim. E do mesmo jeito, né, as decisões eu falo assim, por exemplo, de uma colaboradora que está comigo. Se ela está me afastando dessa missão, visão, valores, eu também não faz mais sentido para mim. E foi uma das coisas que me ajudou a tomar muita decisão racional que eu tive, né? Então, isso faz muita diferença. Show. Legal. Hoje, eu ia fazer essa Eu ia aqui, fazer, mas eu quero fazer uma... Eu queria... calma que ainda tá na minha vida. É assim, ó. Uma das coisas que a gente sempre diz para todos os clientes, e a gente falou para você, e até de uma ferramenta que a gente utiliza, que é o autodesenvolvimento. Então, assim, nós sempre falamos aqui, ninguém nunca leva uma empresa onde nunca esteve, né? A marqueteira vai visitar a mentalidade da Giovana. Se a Giovana se limitar, a marqueteira tá limitada. Sim. E aí, a gente sabe que você é uma pessoa que busca muito, Gi. E nós, enquanto empresa, a gente também tem esse valor, né? A gente comunga desse valor, que é o valor evolução. Para isso, até foi o Estruturados Day, que é um evento que você participa com a gente, né? Uma imersão que tem o objetivo de potencializar o resultado do empresário, né? Da mentalidade. E aí eu queria, Gi, que você dissesse aqui o quanto que hoje isso está mais fortalecido em você e, assim, até de uma orientação para o estruturado que está assistindo a gente sobre a própria evolução, sabe? O que faz a diferença para a Giovana, o que ela busca, o quanto que é importante participar, por exemplo, de um Estruturados Day para potencializar resultado. O Estruturados Day, eu não consegui participar do primeiro, que eu não estava aqui, né? Mas eu participei das duas últimas edições e foi muito importante, né? É muito gostoso, é um dia delicioso, inclusive. E ele não só pensando, né, na parte teórica, desenvolvimento, mas pensando também nesse lado emocional. Ele faz muita diferença, ele ajuda muito e traz também muito esse resultado, né? Onde a gente busca entender o lado racional, o lado emocional, qual momento usar cada lado, né? Então, tipo, o emocional e o racional, a desenvolver tudo isso. Então, o Estruturados Day foi muito importante, as duas últimas edições que eu participei, e eu super indicaria para qualquer pessoa participar, porque realmente
acredito que uma pessoa... É que eu tenho contato com vocês já, né? Então, eu já sei, pra mim é só um plus. Mas, pra uma pessoa que às vezes não tem esse contato, que nunca vivenciou e viver esse dia, né? No Estruturados Day, com certeza vai ser uma virada de chave na vida dessa pessoa. Com certeza. Desde a estruturação, né, do negócio, desde a pessoa trazer esse lado racional, mas o emocional também, né? Que eu acredito que... uns 80%, né? Porque a gente pode ter o lado racional, né? A gente pode ter toda a parte administrativa, a gente pode ter tudo, toda a gestão do negócio. Mas se a pessoa não tiver um emocional muito bem desenvolvido, uma inteligência emocional, ela não vai conseguir. Não vai conseguir. Terapia em dia, né? Se a terapia não estiver em dia, meu anjo, não nada vai resolve. Eu até falei que eu queria fazer uma pergunta, Gi, né? Quando a gente estava até falando um pouco antes dessa questão do... Você falou agora também, né? Do racional e do emocional, mas quando a gente estava falando das pessoas e resultado. Você implantou, né? Que a gente bate na tecla sempre os nossos clientes, e alguns ainda temem em não fazer, e muita gente não faz. Você implantou as reuniões semanais, né, na empresa de vocês, e tem a mensal também. E eu participei de uma mensal, né? Que a gente foi lá tudo junto com vocês. E gente, sensacional. Porque a Giovana tem ali, né, todo mundo da área dela e todo mundo faz a reunião. A Gi não pôde participar, mas elas levam slides mostrando o resultado, quantos vídeos fizeram, quantas curtidas teve o cliente. Enfim, elas trazem mesmo o resultado. Aí, por que eu tô querendo saber de você? O quanto isso, a implantação dessas reuniões semanais e mensais, onde elas mostram para você o que aconteceu e como foi feito e o resultado que teve cada coisa dentro de cada setor ali, o quanto isso foi importante para você fazer a gestão do seu negócio, para você entender que o seu negócio está acontecendo ou não. Vocês realmente sempre falaram sobre as reuniões e eu finalmente, né, consegui implantar isso dentro da empresa. Então, semanalmente a gente tem essas reuniões, que é um alinhamento mais rápido. Então, a gente vai medindo. Então, tipo assim, toda sexta-feira à tarde a gente tem essa reunião. É obrigatório. Só se aconteceu alguma coisa, enfim. Orgulho. É obrigatório. Ela já até sabe. Você não participou, mas é muito orgulho. Aí elas falam assim, sexta-feira vai ter que horas, quanto tempo de reunião, ela já até sabe. Então, a gente vai, tipo, sentindo. Então, tipo, essa semana umas 2 horinhas de reunião já dá, 1 hora. Então, a gente vai alinhando, mas é obrigatório. Toda sexta-feira a gente tem essa reunião na parte da tarde. E uma vez por mês a gente tem todas as datas definidas até o final do ano de todas as reuniões. Então, então tem todas as datas definidas e é mensal. Então, nessa reunião mensal, que é uma reunião que elas se preparam, elas ficam todas... Não, e assim, o mais legal é porque elas realmente se empenham para essa reunião. E eu entendi que isso fez muita diferença no desempenho delas também. Sim. Essa reunião foi uma... Eu falo assim, tudo é virada de chave, mas eu falo que ela também foi um momento muito importante para elas entenderem e reconhecerem os resultados, né? E até eu mesmo, porque como eu não tô por dentro ali, né, da parte processual, operacional, onde eu não tô 100%, né? Então, eu tô por dentro de tudo, mas não 100%. E é muito importante elas trazerem isso, não só pra mim, mas pra elas reconhecerem, sabe? Então é muito legal, é muito gostoso. O Rô, né, chegou a ver, mas é um momento onde elas pegam, refletem, vão refletir sobre o mês, elas vão analisar sobre o mês que passou, né, sobre os resultados, cada uma traz o resultado que teve, os pontos positivos, também pontos negativos. Então, não teve uma situação X que aconteceu esse mês. Então, elas vão refletir sobre isso e todo mundo traz, né, um comentário, um posicionamento sobre. Inclusive, na última reunião que você não participou, que foi a gente não conseguiu, lembra? Que elas acabaram fazendo. E a gente elas me apresentaram o relatório desse último mês. E teve até um momento lá que uma das meninas até chorou, se emocionou, pra você ter uma noção. Então, assim, é muito legal isso, porque elas conseguem refletir e elas vão cada vez mais criando essa conexão entre equipe, sabe? Porque, uma teve um resultado muito legal, todo mundo bate palma, todo mundo vibra pelo resultado né, de cada uma. E não só isso, mas também, por exemplo, teve um mês que foi um mês difícil, uma das meninas ficou doente, ela teve que ficar 1 semana afastada, aí todo mundo ajudou ela, sabe? E aí ela trouxe, eu achei que eu não ia conseguir. Aí teve um mês que eu também fiquei afastada, que eu fiquei, acho que deu 1 semana que eu fiquei afastada, se eu não me engano. E aí elas
todas, tipo assim, sabe, super ajudaram, tava Parceiras ali, mesmo. sabe, então ficaram à frente, então isso é legal, sabe, criou muito essa conexão, então essa reunião mensal e semanal faz muita diferença. E mensura resultado, né? Porque eu lembro quando eu fui lá, falando tipo, de cara, olha, resultado. nós fizemos isso, aí elas mostram mesmo, gente, tudo que elas fizeram, todos os vídeos, post, enfim, tudo. E aí, qual é o objetivo pro próximo mês? Ah, meu objetivo pro próximo mês é entregar tanto, fazer exato. tal coisa. Sim. Ou aconteceu algum problema, né? Todo mundo fala assim, como eu resolvi? Aí eu resolvi, olha que legal, então da próxima vez vamos incluir isso como um processo para não acontecer. Enfim, é muito importante essa reunião, né? A gente fala, né? A gente bate muito isso na tecla, porque é importante e gera muito resultado. E, né, e vendo lá a empresa de vocês, quando eu participei, é muito gostoso de ver. Porque você percebe, igual você falou, elas se dedicam, elas querem se superar. Porque é muito, para você empresário, que às vezes você quer que seu funcionário entregue alguma coisa, seu colaborador, enfim, faça alguma coisa, só que ao mesmo tempo, você não está cobrando, você não está direcionando, você não está ensinando, você não está vendo se realmente tendo resultado ou não, né? Então é muito complicado. Sim. Nessa reunião, a gente fala assim que tudo que o empresário faz, a partir do momento que ele se torna um estruturado, é com intencionalidade, né, gente? Sim. Então, quando a gente estava falando, eu até anotei alguns pontos aqui, a gente fala, uma reunião por si só, quando eu faço ela com intencionalidade, uma organização a respeito de como ela vai ser conduzida, né? Como, eu gero alguns gatilhos ali na minha equipe, na estrutura do meu negócio, que são, né, eu fui anotando algumas coisas. Primeiro, eu fortaleço minha cultura, né? Isso é uma cultura que eu quero de organização, de planejamento. Então, eu já tenho todas as datas marcadas até o final do ano. Cara, olha o planejamento disso, né? Então, assim, ó, aqui é inegociável. Se organize, porque no dia tal, no horário tal, nós vamos nos reunir. Com isso, eu desenvolvo a maturidade da minha equipe, né? Porque quando vocês falam assim, né? As meninas estão apresentando. Fiquei muito feliz porque eu sempre quis que isso acontecesse. Elas estão apresentando, elas estão assumindo o protagonismo delas enquanto profissional, né? Ali tá todo mundo junto e a Gi vem mostrando para onde a empresa tá indo. Tem um cliente novo, todo mundo vibra. Poxa, eu me sinto respeitada e pertencente àquela comunidade marqueteira, né? Eu assumo a responsabilidade porque eu tô garantindo que no mês que vem eu vou executar a tarefa A, B, C e D, vou me desenvolver em relação ao curso que eu tô fazendo ali e tal, porque eu vou trazer um conteúdo aqui para minha equipe também, né? E aí a gente consegue realmente mensurar e evidenciar resultado. Que é o que eu falava, lembra que eu falava, acho que teve uma reunião com elas que eu falei assim, gente, não adianta ir pedir aumento porque eu mereço. Qual o resultado que eu tô gerando. Exatamente. Exatamente isso. E um ponto, né, que também eu lembrei, nessa reunião a gente tem toda uma estrutura, né? E antes, lembra que eu falava pra vocês, eu não sei fazer reunião, eu não sei o que eu faço, por onde eu começo, por onde eu termino. Eu ficava perdida antes. Todas as reuniões que eu fazia era tipo assim, uma reunião que era melhor nem ter feito. Porque era uma reunião que só patinava, e no final não virava nada. Então, eu aprendi a desenvolver essas reuniões. E depois que eu aprendi a desenvolver essas reuniões, né, por exemplo, tem essa reunião mensal, a gente tem toda uma estrutura, então toda essa reunião mensal, elas apresentam os resultados, a gente depois revisa a nossa missão, visão, valores e analisa se a gente se aproximou, se afastou esse mês, se a gente está no caminho certo. E também, uma coisa muito legal que eu falava que eu tinha dificuldade para vocês, sobre metas, né? Que eu tentei implementar metas e não deu certo, deu até um BO lá, enfim. E porque cada uma tem o seu ritmo, cada uma tem o seu jeito de trabalhar, e a gente conseguiu desenvolver metas mensais. A gente tem as nossas metas, né, semestrais, né, para o ano todo, mas as metas mensais, que são pequenas metas, foi uma forma que a gente conseguiu para a gente se desafiar todo mês e conseguir atingir. E aí, mensalmente, nessa reunião, no final da reunião, a gente analisa tudo e a gente faz uma lista com todas as metas para o próximo mês. E aí, antes de fazer, né, as metas do próximo mês, a gente revisa se concluiu todas as metas do mês anterior. Então, a gente está conseguindo concluir todas. E é muito legal isso, né? Vem muito da questão da evolução, né? Porque quando você estimula a sua equipe a gerar resultado, a apresentar, a mostrar o que está acontecendo ou não, você está fazendo elas evoluírem também, né? Porque às vezes você está numa empresa que
que não tem isso, né? Aí a pessoa fica numa zona de conforto. E ali você percebe que na marqueteira, elas nunca estão na zona de conforto, porque sempre tem alguma coisa, sempre tem que melhorar alguma coisa, sempre tá evidenciando o resultado, e aí gera uma competição muito saudável, né? Olha, eu entreguei tanto, você entregou tanto. Então, isso faz com que elas evoluam o tempo todo também, né? Sim. Então, parabéns, né? Não tem outra coisa para se falar. Verdade. Gi, se você fosse descrever, né? Quais são as maiores diferenças da marqueteira de 1 ano atrás e da marqueteira de agora? Nossa senhora. Olha, 1 ano atrás, o principal que eu já falei aqui, né? Não tínhamos processo nenhum. Então, não tinha organização. A gente não tinha excelência no resultado do trabalho. A gente sempre teve, porque eu sempre exigi isso. Isso é algo que eu nunca abri mão, assim, nem que eu tenha que ficar trabalhando de madrugada para entregar o nosso resultado, mas a gente entregava. Que de última hora, no dia, mas a gente entregava. Mas, então assim, a gente não tinha processo nenhum e antecipação, 0. E era meu sonho. Meu sonho é, tipo assim, 15 dias de antecedência. E hoje a gente consegue estar 1 mês. E ainda, sabe, tipo, e elas desesperadas com o que você fez ainda. para conseguir fazer isso, Gi? Processo. Aí vamos pegar assim, ó, a Giovana. Giovana. Eu sempre fico pensando na cabeça do estruturado que tá ouvindo, né? Beleza, processo. Mas Detalhe foi a desse rotina processo. da Giovana que mudou? Foi um caderno que a Giovana comprou? Um Uma pequena ação que O você fala detalhe assim, cara, que fez a diferença. É claro que não foi do dia pra noite, né? foi uma construção. Mas quando eu falo desse processo, é realmente... Quando a gente fala do organograma, né? Então eu falei, ó, você faz isso, você faz isso, você faz isso. Definir exatamente. E essa orientação, né? Então, onde eu trouxe liberdade para minha equipe, autonomia. A partir do momento que elas tiveram essa autonomia, eu senti que a autonomia de cada uma com a sua função, né? Mas ao mesmo tempo elas tinham os prazos e eu defini certinho o prazo de cada entrega nossa, detalhe de tudo. Foi assim, destrinchei cada detalhe mesmo, cada ação que a gente teria que ter. E foi uma construção mesmo, não foi do dia pra noite, mas foi aos poucos. Então, por exemplo, e tinha um erro que não dava certo alguma coisa, a gente pegava e entendia qual que era a solução para aquele erro. Então, teve uma entrega que atrasou, por que aquilo atrasou? Então, foi sempre nesses detalhes, isso aconteceu. A gente tem, por exemplo, demandas extras, né? Às vezes não tá ali naquele mensal, então aparece um extra. Teve uma época que começou a dar erro, né? E por que tava dando erro? Porque não foi passado certo para mim. Então, vamos encaixar e entender qual que vai ser o processo quando tiver uma demanda extra. Então, sempre que foi tendo algumas alterações, coisas novas, ou até mesmo coisas que não estavam dando certo, eu fui encaixando aos poucos e analisando. Acho que tem muito a ver também com... eu não me conformo em apagar incêndio. Exato. Eu quero impedir que o incêndio aconteça. Eu acho que foi muito... exatamente, a gestão. Mas eu cansei de ficar apagando incêndio. Cansei de ficar dando desculpa para cliente, inventando desculpa para cliente, resolvendo BO. Não aguentava mais o dia inteiro. Então, foi onde que eu peguei e entendi que teve um problema interno nosso, antes de chegar no cliente tinha que ser resolvido. Então, não é ficar dando desculpa. Aconteceu tal coisa, porque fulano fez isso, porque sempre era assim, né? Ali na equipe. Eu virei e falei assim, vamos procurar uma solução? Hoje em dia, se tem algum problema, eu não fico culpando, não vai adiantar nada ficar culpando. Já aconteceu, já passou. Então, vamos entender qual que é a solução desse problema. Ou se tem solução, ou se realmente está só, né? Só implicância e que não tem nada a ver. Então, assim, eu sempre analiso e eu trato muito dessa forma. Então, eu acho que a forma de eu gerenciar, né, tudo isso, continuando na pergunta, né, do 1 ano atrás para hoje, o meu amadurecimento, com certeza absoluta, o meu amadurecimento, como empresária, eu falo, e também como pessoa, assim, evolução mesmo, não tem né? como, Porque separar em conjunto, né? Por mais que a gente traga o profissional e o pessoal separado, mas eu falo que eu, como pessoa, amadureci muito, muito na minha vida, nas minhas relações, no meu relacionamento também. Enfim, tudo. Eu amadureci muito. E crescimento mesmo de... teve um erro, assumir esse erro, sabe? Então, eu acho que 1 ano atrás, se tinha um erro, eu sempre procurava uma desculpa para esse erro. Eu não assumia esse erro. Mesmo se às vezes não era eu que errava, mas era na minha empresa, era meu nome. Então, eu aprendi a assumir isso e levar essa situação até resolver ela. Então, eu falo que hoje
eu sempre busco uma solução e não uma desculpa. Então, acho que uma diferença muito grande. E também, por último, o gerenciamento da equipe, né? Um ano atrás, eu sempre soube lidar muito bem com a equipe, mas eu não tinha essa gestão, né? Tanto a gestão emocional, mas a gestão da equipe mesmo. O relacionamento era bom, mas a organização de processos aquela coisa, né, que a gente fala muito. Você olhava muito para as pessoas, mas não olhava pro resultado. Exato. E aí você conseguiu equilibrar. Cara, porque realmente, gente, a Gi faz coisas... Eu falei até na última reunião lá. A Gi é sensacional quando ela fala de relacionamento com a equipe. Porque ela pensa muito na equipe, ela respeita, ela, se puder, ela banca algumas coisas, faz café da tarde, faz isso, leva para fazer... Enfim, ela se preocupa muito com a equipe, gosta muito de dividir, né, as conquistas com a equipe o tempo todo. Só que naquela época eu pensava muito em equipe e não sabia nem o resultado que eu queria da minha equipe. A partir do momento que você falou, eu entendi, cara, eu quero chegar naquele lugar, eu quero este resultado, Sim. Você conseguiu equilibrar, porque lá você é extremamente querida, as meninas te adoram, você continua valorizando pessoas, respeitando pessoas, só que essas pessoas precisam gerar esse resultado aqui. Exatamente. E até falando em equipe, Rô, uma coisa que, né, uma mudança de um ano atrás para hoje... eu sempre tive essa relação muito boa, tipo, nunca tive problema com a minha equipe, de alguém falar de mim. Então, quando falava assim, Giovana é muito besta, Giovana é muito boazinha, Giovana é a mãe de todo mundo. Só que eu jamais vou ser uma pessoa onde eu vou ser arrogante, onde eu vou brigar, onde eu vou xingar. Eu acho inadmissível isso, porque eu não sou ninguém pra poder humilhar outra pessoa. Então, chefe que faz isso com outra pessoa, né, com o colaborador, eu não acho certo. Então, eu não sou ninguém para poder ser dessa forma. O máximo é pegar, falar mais firme e falar com as palavras certas, né? Ter o jeito certo de ser falado, porque a gente também tem que ser firme. Eu tô cobrando processo, não tô cobrando pessoa. Exatamente isso. Então, uma coisa que eu aprendi é isso, não ser só o lado equipe, o lado boazinha, tudo, mas também ser firme em atitudes, de cobrar, do jeito de falar mesmo, sabe? Da forma de cobrar cada uma, assim. E de um jeito que elas não fiquem chateadas, sabe? Claro, todo mundo fica chateado, mas tipo, eu falo no sentido de saber falar. Então, eu sempre mostro também o lado positivo, mas o porquê que aquele lado negativo tá acontecendo, né? E mostrar uma solução para aquilo. Então, eu sempre busco de ser uma forma leve para realmente não ter um problema, né? Sim. Nossa, muito bom ouvir tudo isso de você, mas, infelizmente, vamos ter que encerrar. Muito bom. Que pena, né? Mas assim, Gi... primeiro agradecer você por ter topado, vir aqui trocar uma ideia com a gente, conversar um pouco e te parabenizar, assim, porque a gente sabe, né, a gente acompanha você e realmente, né, eu tenho, né, um pouco mais de idade que você, pouca coisa, mas eu lembro quando você chegou aqui, realmente você era uma menina com muita vontade de empreender, de fazer empresa, mas sem saber mais ou menos como fazer essa empresa dar certo, e hoje eu vejo uma mulher, vamos dizer assim, né? Sabendo, cara, eu quero ter uma empresa legal, eu quero crescer. E uma coisa que me encanta muito em você é que mesmo você sabe dos seus privilégios que você teve e mesmo assim você quer ganhar, quer conquistar, quer ter a sua vida, quer fazer a sua empresa acontecer e que não sei o que tem. Isso é muito bonito de ver. E é aquilo que a gente fala. Se a marqueteira tá aqui, né, onde tá hoje, da forma que tá hoje, não é nossa responsabilidade também, mas é muito mais sua. Porque é aquilo que eu falo, cara, se você implantou o que a gente pediu, vai dar certo. Se não implantar, não dá certo. Então eu quero agradecer você, agradecer todo mundo que acompanhou a gente, esse podcast delicioso, que foi realmente descontraído, gostoso, leve. Deixar aqui, quem quiser acompanhar a gente nas redes sociais, @estruturaconsult. Comece a seguir a gente, que ela tem dicas o tempo todo. A gente está sempre falando muito sobre empreendedorismo, sobre empresário, como deixar a sua empresa alcançar os objetivos que você tem como ela. E eu quero agradecer, muito obrigado. E agora... Sigam a estrutura mesmo, porque os conteúdos são ótimos. Não sei quem que faz. né? Já viu um pouco do trabalho da gente. Acho que é um ponto, assim, aproveitando nesse encerramento, até... Para gerar uma clareza para o nosso público, a gente não falou da marqueteira em si, né? Sim. Mas uma das coisas que a Gi falou foi que nós, assim como a maioria dos clientes, busca a marqueteira porque quer otimizar o tempo. Sim, então, eu sei a importância que o marketing tem, eu sei o resultado que ele pode gerar para o meu negócio e eu vou falar por mim, tá? Porque era eu que ficava à frente disso antigamente. Então, assim, a gente faz um vídeo, tem que editar e tem que postar.
Cara, não adianta, eu levava ali 3 horas para fazer algo assim. Eu lembro que você falava. Poxa vida, 3 horas, o quão produtivo eu posso ser para o meu negócio, o quanto de resultado, quanto de venda, o que eu posso fazer para gerar resultado para o meu negócio, para a gente ganhar mais dinheiro, para a gente poder ter um profissional que é especialista nisso. Então, um dos pontos que, quando a gente fala da consultoria e quando a gente fala do marketing, é ter empresas que são especialistas nas suas áreas para conseguir nos auxiliar. Com certeza elas otimizam tempo de anos na nossa jornada, né? Que é o que a Marqueteira faz por nós e que é o nosso objetivo enquanto consultoria para fazer pelos nossos clientes, né? E aí, se o estruturado que está ouvindo a gente, ele quiser estruturar e potencializar resultados do negócio dele com o marketing, de onde que ele encontra a Marqueteira? No @Marqueteira Company, no Instagram. Quem quiser saber um pouco mais, entender, conhecer o nosso negócio, é só entrar lá no nosso Instagram, que é a Marqueteira Company. Marqueteira com K, tá? E lá a gente apresenta todo o nosso negócio. A gente também, com certeza, faz o nosso marketing, né? Que, inclusive, era um ponto que eu não fazia. É até engraçado, né? Até engraçado. Mas entrem lá, acompanhem um pouquinho. E se quiser saber mais também, só chamar lá que tá no link da bio. E conversar um pouquinho com a gente, que a gente apresenta um pouco do nosso negócio. Vai ser um prazer, né, Gi? Com certeza. Eu também agradeço muito pelo convite, agradeço por todo o trabalho que a gente tem, toda essa parceria. Realmente, eu já disse, né, aqui para vocês, fez toda a diferença e eu sou muito grata mesmo. Super indico a Gi e o Rô, viu? Então, se você precisa estruturar seu negócio, vem pra estrutura. E o marketing também com a Marqueteira, que eu tenho certeza que vai ser um combo perfeito, né? Com certeza. Gi, muito obrigada. Meus parabéns. Obrigada, Gi. Eu sei que logo vai ter um workshop seu também, Sim, né? Vai ter, logo. então acompanhe, porque vem muita coisa boa Exatamente. por aí. Me acompanhe também no meu perfil pessoal e profissional, né? Que é @gimiglioranca. E lá eu também trago muitos conteúdos sobre marketing e minha rotina como empresária, né? Mostro aí os bastidores, como tudo funciona, que é bem legal. E mostro também toda essa parte que eu vou iniciar agora também nessa parte de workshop, mentorias, enfim. Show de bola. Obrigada, Gi. Muito obrigada, estruturado. Um super beijo e um ótimo trabalho. Muita evolução por aí. Tchau, obrigado.